É com imensa alegria que nós estamos aqui, que fomos convidados para falar um pouquinho com vocês. Já para início, eu pedi assim, a cooperação de vocês. É nessa partilha que nós vamos crescendo. E foi nos pedido para falar com vocês sobre o tema o casal cristão no mundo de hoje. Uma responsabilidade grande do cristão batizado. E quando eu cheguei aqui, eu estava olhando o tema deste encontro. Qual é mesmo o tema do encontro? Missão da família cristã na comunidade. Eu creio que entre vocês, não sei todos, mas creio que aqui existem pessoas que vivenciam esse compromisso do batismo que nós somos convidados a viver. Creio que muitos aqui já vivem, os que não vivem, creio que já está no despertar para viver. E é essa a missão dos casais, receber e também passar, ser missionários. Eu creio que hoje, que vocês já rezaram bastante, não é verdade? Hoje é o terceiro dia do encontro, dar a vocês a ficar de pé. Nós vamos invocar o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é a dinâmica do amor do Pai e do Filho. A palavra de Deus, ela foi escrita por homens, porém, sobre a inspiração do Espírito Santo. E nenhum de nós conseguimos anunciar essa palavra sem a ação do Espírito Santo. Nenhum de nós conseguimos entender, acolher essa palavra sem a ação do Espírito Santo. Por isso, vamos nos colocar na presença do Senhor, invocando o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo de Deus, cheie os corações dos vossos fiéis. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu e Osmar, como Osmar disse, nós temos 22 anos de casados e 2 filhas. Quando fizemos o ECC, nós tínhamos 1 ano de casado, com a bênção presente de Deus em nossas vidas. Quer dizer, há 21 anos atrás, estávamos nós também, aí como vocês, vivenciando o encontro de casais com Cristo. Foi o 4º encontro de casais com Cristo da paróquia Santo Antônio de Guanambi, que nós vivenciamos. Uma bênção muito grande, viver o encontro de casais com Cristo. E neste encontro precisa realmente acontecer em nossas vidas esse encontro de casais com Cristo. E para darmos início, eu gostaria de iniciar aqui com a palavra de Deus, Mateus, que a palavra de Deus vai nos responder qual é a nossa missão de casal cristão no mundo de hoje. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, com que poderemos salgá-lo? Não serve mais para nada, serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondido sobre uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e colocá-lo debaixo de uma vasilha, e sim para colocar no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês, que vocês fazem, e louve ao Pai de vocês que está no céu. Garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho está nos dizendo que nós
Somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora, nesse exato momento, à tarde, nós estamos recebendo a luz do sol. Mas não dá para a gente fazer uma dinâmica, por exemplo, aqui agora, apagar todas as luzes, porque nós estamos sobre a luz do dia. Imagina que a gente estivesse aqui à noite e a gente pedisse para apagar todas essas luzes aqui. A gente ia sentir como? Perdidos. O microfone não ia funcionar, eu não ia conseguir ler a palavra, eu não ia conseguir olhar para vocês. Nós estaríamos perdidos. Eu não sabia se eu ia estar falando para cá, se eu estava falando para cá, se eu estava falando com vocês. Eu não ia saber qual a direção que eu estava. Vocês não iam me ouvir porque a gente não estaria com o microfone. Nós estaríamos todos perdidos na escuridão. A escuridão, as trevas, ela nos leva à perdição, porque nós não sabemos o caminho a andar. Por isso Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz. Porque nós sem Jesus, nós não sabemos o caminho, nós não conseguimos caminhar no caminho certo, nós vamos desviando, nós vamos criar atalhos. E nós sem a luz de Deus, a mesma coisa, vamos estar nas trevas. Sal, o sal. Imagine nós sem o sal. Imagine comer uma comida totalmente sem sal. Nós não vamos nem comer. Quem tem problemas de saúde, que são recomendados para a comida ser com pouco sal, porque assim, comida sem sal é impossível se alimentar, porque sem sal, sem luz e sem sal. Mas durante o nosso desenvolver do nosso diálogo, a gente vai entendendo o que é ser luz e sal. Eu vou partilhar com vocês o que está no Catecismo da Igreja Católica, para a gente não ficar aqui falando de achismo, que eu penso. Nós estamos aqui para falar a missão do casal cristão, a missão do casal católico. Então nós temos que falar o que a igreja nos ensina. Para falar sobre a missão nossa, casais cristãos, família cristã, nós precisamos voltar um pouquinho na criação. Eu sei que vocês já viram isso na primeira palestra de vocês, no Plano de Deus. Eu creio que a pessoa já explorou um pouco. Os bispos. E o Papa escreve suas encíclicas. Os bispos se reúnem e também escrevem. Então isso é o magistério da igreja. Então, o catecismo está nos dizendo que Deus criou homem e mulher. Ser homem e ser mulher. Uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade que eles são diretamente dadas por Deus, o seu Criador, e de igual dignidade. O homem e a mulher são criados em igual dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem e ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. Criados conjuntamente, Deus quer homem e mulher um para o outro. A palavra de Deus dá-nos a entender isto por meio de diversas passagens do texto sagrado. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Nenhum dos animais pode ser este, vis e vi, do varão. A mulher que Deus modela da costela, tirada do varão e leva a ele, provocada da parte do homem de um grito de admiração. Uma exclamação de amor e de comunhão. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. O homem descobre a mulher como um outro eu da mesma humanidade. O homem e mulher são feitos um para o outro. Não que Deus os tivesse apenas pela metade, incompletos. Criou-os em comunhão de pessoas, na qual cada um dos dois pode ser ajuda um para o outro, para serem ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas, e complementares enquanto masculino e feminino. No matrimônio, Deus une de maneira que forma uma só carne, para transmitir a vida humana. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ao transmitir os seus descendentes à vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pai, coopera de forma única na obra do Criador. No desígnio de Deus,
O homem e a mulher têm a vocação de submeter-se à terra como interdependentes de Deus. Esta soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva. A imagem do Criador que ama tudo que existe. O homem e a mulher são chamados a participar da providência divina em relação às demais criaturas. Dá-lhe a responsabilidade deles para com o mundo que Deus lhes confiou. O que o catecismo está nos dizendo? Deus criou homem e mulher. Quando Deus estava fazendo toda a criação, Ele deixou por último o ser humano. E Ele criou o homem. E Ele chamou o homem e pediu para que o homem desse nome a todos os animais. E o homem deu. Mas o homem não encontrou uma companheira que ele fosse semelhante. E Deus falou, não é bom que o homem fique só, e eu vou criar para ele uma companheira. E Deus criou a mulher e presenteou ao homem. E o homem fez essa exclamação, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E quando Deus pediu que Adão desse nome a todos os animais, Deus estava dizendo, o catecismo nos diz que Deus criou a terra e pediu que o homem se submetesse à terra e que dela cuidasse. Quando nós damos nome, é porque é posse nossa. Quando nasce um filho nosso, ou quer dizer, quando a gente faz o ultrassom e sabe o sexo, a gente já quer logo dar o nome, porque o filho é nosso, porque nós amamos. Nós damos nomes naquilo que é nosso. Se Deus disse para o homem dar nome, Deus estava dizendo, tudo isso é teu. O homem é o ponto máximo da criação de Deus. O homem é o único ser da criação de Deus que reconhece Deus como seu Criador, que reconhece Jesus como seu Salvador, que tem a dignidade de adorar e louvar a Deus. Os outros seres, as outras criações, agem apenas por instintos, enquanto nós temos a sabedoria de Deus. Quando a palavra nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança, nós não podemos dizer assim que é porque Deus tem 2 orelhas, tem 2 olhos. Deus é espírito, nós não sabemos como que é Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo encarnou na forma humana, nós sabemos, mas Deus é espírito. Quando a palavra nos diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, é na dignidade de amar. Se Deus é amor, nos criou para amar, é porque nós também somos convidados a amar. E Deus criou homem e mulher por amor. E Deus relacionava face a face com o homem e com a mulher. Deus colocou Adão e Eva lá no jardim, e a palavra de Deus em Gênesis nos diz que Deus vinha passear com o homem e a mulher. E na brisa agradável, suave, Deus ficava ali passeando e mostrando ali. A gente pode imaginar as maravilhas, a beleza que é o jardim do Éden. E ali Deus, Adão e Eva ali passeando com Deus, Deus mostrando para ele a criação, e eles ali falando com Deus face a face. Que maravilha, que coisa que nos impressiona. Mas o homem perdeu essa comunhão de face a face com Deus quando a mulher, por desobediência, desobedeceu a ordem de Deus. Deus entregou tudo, falou, vocês podem servir de tudo, podem comer tudo, mas da árvore da vida vocês não podem tocar. E a serpente, como diz no Apocalipse, é a serpente, Satanás, o diabo, como quiser falar, que tem esses 3 nomes no livro do Apocalipse. Não satisfeita, invejosa de ver a comunhão de Deus com o homem, ela foi lá e seduziu a mulher, e a mulher desobedeceu e comeu da árvore do fruto da vida. E aí na desobediência houve a queda. Aí na desobediência, homem e mulher perdeu essa graça originária de Deus de se relacionar com Deus. E quando Deus volta para conversar, para ter intimidade, para relacionar com eles que haviam pecado, eles se esconderam de Deus. E Deus veio procurando eles ali no jardim, chamou Adão, Adão, onde está você? Eu estou aqui, Senhor, ouvi os seus passos e me escondi.
Mas como assim, Adão? Por que você se escondeu? Por acaso você comeu do fruto da vida? Da árvore da vida? Ah, amados, aí Adão fez aquilo que nós fazemos, sobretudo nós casais, porque o pecado original está em nós, porque a concupiscência da carne ainda está em nós. Nós somos lavados no batismo, mas ainda temos em nós essa herança do pecado. Quer ver eu falar e vocês ver, e eu ver um pouco de Adão em mim? O que que Adão fez quando Deus chamou para dialogar, para saber o que aconteceu? Adão não disse assim, ah, Senhor, eu pequei, tá? Não, ele disse assim, olha, a mulher que tu me deste como companheira, ela me deu. Agora veja-se em nossas vidas, nós muitas vezes não queremos fazer como Adão e Eva fazem. Será que todas as vezes que nós erramos em nossas vidas, nós assumimos ou nós queremos dar um jeitinho, como fala, né, o jeitinho brasileiro para colocar a culpa nos outros? Aí Deus foi lá e falou, então vou perguntar para a mulher. Eva, o que que tu fizeste, Eva? O que aconteceu? E Eva também, marcada pelo pecado, disse, a serpente me enganou. Ninguém assumiu sua culpa, ficou jogando no outro. E o que restava Deus a fazer? Deus os expulsou do paraíso. Mas como Deus é amor, como Deus nunca desistiu de nós, Deus foi enviando, aí veio Abraão, o pai da fé, veio Moisés, o libertador do povo do Egito, e Deus foi dando profetas, juízes, e foi passando toda a Bíblia, até a plenitude dos tempos, onde Deus enviou seu único filho para nos salvar. Antes da salvação em Jesus, a remissão dos pecados era feita através de animais. O primogênito do sexo masculino, sem nenhum defeito, era oferecido em sacrifício e o sangue era aspergido, uma porção aspergido para a assembleia, uma outra porção levava para o altar dos santos e era oferecido no altar. Isso já era uma prefiguração da vinda de Jesus. Porque Jesus foi o primogênito do sexo masculino, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Porque em Maria a mulher que foi preservada da mancha do pecado original. Maria é a única criatura que não tem o pecado original. Porque Jesus precisava nascer Deus perfeito, sem a herança do pecado original, que cada um de nós nascemos. Embora nós sejamos lavados no batismo, lavados pelo sangue de Jesus, embora nós recebêssemos essa graça, por isso nós precisamos a cada dia da graça do Espírito Santo que nos santifica, para nós termos no Espírito Santo a força de quando nós pecarmos, de quando nós cairmos, reconhecermos que pecamos. Por isso Jesus Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Por isso o sacramento da confissão é onde nós, no tribunal do pecado, nós chegamos lá e declaramos, eu sou culpada. Imagina no tribunal civil, se a gente chega lá e declara culpada, você vai ser condenado. Mas no tribunal de Deus, onde você chega diante do sacerdote, buscando a confissão, o sacramento da confissão e se declara culpado. O sacerdote tem um poder dado por Jesus Cristo para nos religar, para nos absolver do pecado e nos religar com Deus. Porque o pecado fez o quê? Lá na origem, quando nós falamos de Adão e Eva, o pecado cortou a relação entre Deus e o homem. A relação estava cortada, está dividida. A palavra diábolos significa o divisor, aquele que se coloca no meio, aquele que se coloca no meio do plano de Deus para nos dividir, para nos afastar, para nos fazermos perder da graça de Deus, para nos fazer perder a salvação eterna que Jesus Cristo tem para nós. E aí, quando a gente procura este sacramento, o sacramento nos religa com Deus. Nós somos lavados, nós somos perdoados, mais uma vez, lavados e perdoados dos nossos pecados, das nossas falhas. E quando nós estamos de novo em comunhão com Deus, nós recebemos a graça.
Deus nos dá uma graça para cada estado de vida em que nós vivemos. Para aqueles que é solteiro, Deus dá a graça do estado de vida de solteiros para viver segundo o plano de Deus dentro da vida dos solteiros. Aqueles que são casados, Deus dá a graça santificante no estado de vida de casados. Aquele que é sacerdote, aquele que é religioso, aquele que é celibatário, Deus dá a graça de viver a vida segundo o estado de vida que eles escolheram. Para cada fase da nossa vida, para cada situação da nossa vida, Deus nos dá essa graça. Mas nós precisamos estar em comunhão com esse Deus. Nós precisamos estar buscando ter intimidade com Deus. Porque Adão e Eva buscavam essa intimidade com Deus. E quando nós, em Jesus, já estamos de novo religados nessa comunhão com Deus, nós temos essa graça para a nossa vida. Muitas vezes, a gente vê muitas pessoas dizer assim para nós: como é difícil viver a vida do cristianismo, como é difícil viver o que Deus pede de cada um de nós. Isso é muito difícil, eu não consigo. Muitas vezes nós vemos pessoas dizer assim, diante de alguma tribulação, de uma provação muito grande, por sinal, dizer assim: eu não aguento mais. Mas o que a palavra de Deus nos disse quando nós chegamos a um ponto de provação tão grande que nós não estamos mais suportando? O profeta Isaías nos disse assim: Jacó, por que você anda falando? E você, Israel, por que você anda dizendo: Javé desconhece o meu caminho e Deus ignora a minha causa? Pois você não sabe? Acaso não ouviu falar? Javé é um Deus eterno. Ele foi quem criou os confins do mundo. Ele não se cansa nem se afadiga, e sua inteligência é insondável. Ele dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se fadigam e cansam, e os moços também tropeçam e caem. Mas os que esperam em Javé renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se fadiga, podem andar que não se cansem. Palavra do Senhor. Eu acho essa palavra de muita força, muito ânimo. Eu sempre oro essa palavra do profeta Isaías, porque ela é uma promessa para nós. Diante de uma situação que nós vivemos, onde nós não encontramos mais forças, nós devemos recorrer à palavra de Deus. Existe uma historinha contada, que eu não sei até que ponto a veracidade dessa história, mas diz que as águias, quando elas atingem 40 anos de idade, as asas delas ficam muito pesadas, as penas crescem bastante, o seu bico cresce tanto que entorta, e ela não consegue mais bicar. E as suas garras da pata, ela também cresce tanto, envelhece, e ela fica encurvada, e ela não consegue mais pegar a caça. E aí, se a águia ela vive da caça que ela pega, ela vai morrer de fome se ela não renovar, porque ela não consegue mais voar nas alturas, ela não consegue mais pegar, as suas patas também não conseguem as garras pegar. Então, diz que a águia faz o seguinte: ela se retira para uma montanha muito alta. E lá, ela com o bico, assim mesmo, ela começa a arrancar as penas. E ela vai arrancando aquelas penas e o corpo dela vai sangrando, e ela vai arrancando as suas penas. E depois que ela arranca todas as suas penas, ela começa a arrancar as unhas dela. Ela começa com o bico a arrancar, num processo doloroso, num processo sangrento, mas ela arranca todas as suas unhas. E por último, ela começa a bater o seu bico numa pedra. Ela sobe na montanha, onde tem um lugar favorável, e ela começa a bater o bico até que o bico caia. E fala que ela passa ali 90 dias até se renovar, nascer novas penas, nascer novas unhas e nascer um novo bico.
E depois ali de quase 3 meses, a águia está renovada. A águia tem penas novas, a águia tem bico afiado para pescar, a águia tem as garras boas para pegar. E aí a águia sai de novo para a sua vida. A águia é uma ave que ela é a ave que voa nas mais profundas alturas. É a ave que voa mais alto. Eu estava vendo a história da águia. Fala que ela consegue passar tempestades, raios e trovoadas. Tem uma tempestade, está a certa altura, ela consegue ultrapassar. Nenhuma outra ave consegue essa proeza da águia. E é isso que o profeta Isaías, ele falando, para que nós pudéssemos entender, conhecendo a águia, ele fala que ele fará isso conosco. Aqueles que esperam em Javé, ele renova o ânimo, ele dá nova força, ele tira todo o seu fardo pesado e nos dá um fardo leve. E nós possamos experimentar em nossas vidas através da fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé nós não vamos mesmo conseguir. Porque é na fé que nós seremos verdadeiros casais cristãos. Porque o casal cristão, ele é diferenciado de um casal não cristão. Podemos fazer uma comparação assim de 2 jogos. O jogo de tênis e o jogo de frescobol. Não entendo muito desses jogos, mas eu estava buscando. Eu preciso buscar a cada dia para me vivenciar isso. Eu só posso falar para os outros aquilo que eu consigo vivenciar na minha vida. Então, quando tem uma dupla jogando tênis, quem é bom em tênis aí me perdoe, viu? Que eu não entendo muito não, mas eu vou falar o que eu entendi. Uma dupla jogando tênis. Um tem que ganhar, o outro tem que perder. Aqui um fica lá com a raquete e aqui eu tenho que mandar com toda a força, porque se ele não conseguir mandar de volta, se ele não conseguir pegar, ele vai perder, eu vou ganhar. Então eu não estou nem um pouco preocupado se ele vai rebater ou não. Eu quero mandar com toda a força e vai jogando. Já no jogo, então são 2 competidores entre si. E nós, amados irmãos, muitas vezes vemos isso entre casais. E eu não tenho medo de dizer, porque conheço realidades, até mesmo em casais cristãos, que são 2 competidores que vivem debaixo do mesmo teto. Vive ali uma vida de competição. Um joga na cara do outro, um conhece a fraqueza do outro e sabe naquele momento de ira, sabe que vai atingir e vai direto ali, no ponto fraco, te atingir. Isso são competidores. Mas tem os jogadores de frescobol, que eles são parceiros. Esse sim, esse é casal cristão, amados. Esse é os casais sal e luz que o Evangelho nos diz. Porque eles é um pouco semelhante. Não sei se vocês conhecem, eles ficam com a raquete menor. E eles, ao passar a bola um para o outro, ele faz todo o esforço, porque ele tem que pegar. Os 2 têm que ganhar. Ou os 2 ganham, ou os 2 perdem. Não tem como tênis, um ganha e outro perde. E isso é uma simbologia para nós como casais cristãos. Porque se nós não somos casais cristãos, nós não vamos chegar a ser família missionária. O ECC é família missionária. Você está aqui hoje vivenciando o ECC. Possa ser que você já é missionário, você já testemunha com a sua vida, você já vive uma vida de experiência com Jesus. Mas se você ainda não viveu, eu estou lhe dizendo, seja bem-vindo, abra o seu coração, porque você está aqui para Jesus transformar a sua vida em encontro de casais com Cristo. Para vocês serem parceiros, porque a graça do sacramento do matrimônio nos garante isso. Porque muitos ganham esse presente no dia do casamento, e esse presente fica lá guardado. A gente abre todos os presentes. Mas será quanto tempo nós gastamos para abrir este presente que Deus nos deu, que é a graça do sacramento do matrimônio? Pega Mateus 7, 24, por favor, amor.
para vermos o que o Senhor tem para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Essa é a missão do casal cristão. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e a põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque foram construídas sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas imagens de famílias. Uma que construiu a casa sobre a rocha. A outra que construiu a casa sobre a areia. Quem é a rocha da nossa fé? Jesus. A nossa vida precisa ser edificada sobre a rocha. E a palavra está nos dizendo que veio a chuva, a tempestade, caiu sobre o teto da casa. Aí não conseguiu derrubar. Aí vieram as tempestades que sacudiram as paredes da casa, também não conseguiu derrubar. Aí veio as enxurradas tentando o alicerce ali também para derrubar a casa, mas a casa estava edificada sobre a rocha, a casa não caiu. Mas, se a casa estiver edificada sobre a areia, a palavra nos diz que a ruína é completa. E quais são essas tempestades, quais são essas enxurradas que vêm sobre a vida das famílias? Nós não precisamos nem dizer que todos vocês aqui estão cansados de ver a cada dia as ameaças contra a família. Os meios de comunicação social, eles querem que cada casal edifique a sua... Eles querem que nós criamos e educamos os nossos filhos para ser perdedores, para ser fracos, para ser derrotados. Mas o casal que constrói a casa sobre a rocha, o casal que vive o plano de Deus em sua vida, que busca a Eucaristia, que busca participar na comunidade, que vai buscar o sacramento da confissão, o casal que tem a oração do terço, o casal que se alimenta da palavra de Deus, não tem enxurrada, não tem tempestade que vai derrubar. Porque vem, mas bate e volta. Hoje existe, muito claro, sempre existiu, mas hoje está muito nítido, um plano diabólico muito grande para destruir as famílias. Nós vemos, para começar, um mundo erotizado. Um mundo onde o erotismo, onde se usa a mulher para tudo. Comercial, simples comercial. Comercial de tudo que imaginar, tem o que lá, gente? O que se usa para comercial de qualquer coisa? Usa uma mulher lá, uma mulher bem vestida? Não, a mulher lá apelando mesmo ali para chamar a atenção daquele comercial. Vivemos num mundo erotizado, onde a tentação para a infidelidade é muito grande. Vivemos um mundo onde o Estado aprova leis homem com homem. O que é isso? Nós lemos na palavra de Deus, nós lemos no catecismo da igreja que Deus criou homem e mulher. Não, se você não aceitar isso, você é preconceituoso. Pode homem com homem, mulher com mulher, é tudo normal. Ai, mas tem uma vinheta na televisão que disse assim, o pai fala, filha, vamos cantar? Mas como assim? De qualquer jeito, que estilo todo mundo? Ele fala, todo mundo do jeito que quiser, porque essa é a ideia, ser diferente é normal. Que é isso? O que está por trás disso? Ser diferente é normal? É um plano diabólico para acabar com as famílias. Já pensou? Se forma casais só de homem, mulher e mulher, como é que vão nascer os filhos? Como vai nascer os filhos?
Isso seria tema para a gente ver o que a palavra de Deus fala sobre uma ereção sexual. Está no catecismo da Igreja Católica. O homem tem que depositar o sêmen na vagina da mulher. Isso está no catecismo. Isso quem escreveu foi o nosso Papa. Está em todos os documentos da igreja. Porque o casal tem que ser aberto à vida. Uma relação sexual tem dois objetivos na vida do casal. Uma é procriativa e a outra é unitiva. Uma harmonia conjugal. O casal só consegue uma harmonia conjugal se ele também tem uma harmonia sexual. Isso está no catecismo da Igreja Católica. Isso está na palavra de Deus. Em Coríntios, o apóstolo nos disse: homem e mulher não neguem um ao outro. Você não é dono do seu corpo. Fala para o homem e fala para a mulher: você também não é dona do seu corpo. Não dá para a gente pincelar muito isso, porque o nosso tempo é escasso. O tema é muito profundo. Mas querem acabar com a família. E começa pelas escolas. O que ensina, se você não aceita isso, é porque você é preconceituoso. Na França, um senhor, ele vestiu, isso tem 2 meses, ele vestiu uma camiseta com uma foto de um homem, uma mulher e 2 filhos em volta, segura-se na mão, eles andando. Gente, está na internet. Não estou inventando isso. Se você procurar no Google, você vai ver. E ele foi preso, porque ele saiu com essa camiseta. Disse que ele estava ofendendo uma minoria da sociedade. Que ele estava ofendendo os homens sexuais, que homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher, que eles não podem. E deu uma confusão toda até que ele fosse solto. E aí ele disse: mas como assim? Daqui um dia não vai poder sair homem e mulher com os filhos aqui, porque eu vou estar ofendendo uma minoria da sociedade? A missão nossa é grande. A missão minha, a missão sua. Você que foi chamado a estar aqui hoje. Nós temos que estar atentos, 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 atentos por tudo aquilo que é jogado dentro das nossas casas. Por tudo aquilo que é jogado pelas telenovelas, pelos programas de rádio, pelos programas de televisão. Porque se você está aberto somente a isso, você não vai conseguir testemunhar, vivenciar e levar os filhos para Deus. Não vai. Não vai, porque São Paulo nos diz: renovemos a nossa mentalidade com a mentalidade de Cristo. O casal precisa encontrar força no outro. Traz para mim, por favor, aqui, para mim fazer essa dinâmica rapidinho. O nosso tempo já está se esgotando. Mas hoje em dia, existe uma cultura de morte muito grande entre nós, que pensa assim: vocês dois não estão dando muito bem, pode se separar. Separam. Não importa se os filhos vão sofrer, não importa se vocês vão estar destruídos. Separam. E aí vai nos ensinando que a solução dos nossos problemas é separar um do outro. Mas se é o pecado, que é a concupiscência do pecado que está em nós, que nos levamos a um atritar com o outro, o que nós devemos fazer? É buscar a solução em Jesus. É em Jesus. É Ele que nos lava, nos purifica. É o sangue de Jesus que é redentor, que nos faz novas pessoas, que restaura a nossa vida matrimonial, nossa vida familiar. Não, mas o mundo ensina que temos que separar. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? O que a igreja nos ensina? Somos assim. Pega o café. Aqui temos leite. Aqui temos o café. Derrama o leite. Pronto, eu tinha 2 copos. Um copo eu tinha leite. O outro eu tinha o café. E aí eu misturei. Eram 2 jovens enamorados. E eles foram diante do altar do Senhor e pediu à igreja o sacramento do matrimônio. E Jesus disse:
O que Deus uniu, o homem não separe. Agora eu pergunto para vocês: existe alguém que consegue separar o café do leite? É impossível, né? É impossível separar o café do leite. É isso que Jesus nos ensina. É isso que a igreja nos ensina. Aqui eu colei 2 folhas. Eu me esqueci, eu teria que colar antes. Não sei se essa cola é de papel, me parece que não. E também uma dinâmica que leva a gente a refletir. Deixa eu ver se deu tempo de colar, Mar. Puxa aqui devagarzinho. Unidos. E depois separar. Não funcionou muito, mas não precisava funcionar corretamente, que cada um de nós já saberíamos. Acho que eu peguei a cola errada. Essa cola não é de papel. Se eu colo 2, não foi assim que Jesus falou? Não são mais 2, agora são 1. É uma só carne. Jesus falou isso para nós. Se você, casal, acha que você pode separar, você tem filhos e tudo e acha que não dá mais. Não funciona, mas vocês sabem, se colar, 2 papéis colados, quando eu puxo eles colam de uma dimensão tão grande que ao puxar vai rasgar. E onde a cola passou, onde está unido, ao puxar vai sair os pedaços. E aí é isso que a separação faz na vida do casal. Deixam marcas profundas, deixa feridas que nunca podem ser reparadas. Nunca. Sem falar nos filhos. Filhos de pais separados. Se a gente conseguisse, é claro que isso tem a ética profissional, mas se a gente traz um psicólogo e coloca para falar para as famílias o que eles têm ouvido de filhos separados, os problemas que uma separação causa aos filhos, à esposa e também causa ao esposo, porque não é projeto de Deus se separarem. O que Deus uniu, o homem não se separa. Essa é a graça de Deus para cada um de nós. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele nos dá essa graça de mesmo quando cairmos, mesmo de quando erramos, se houve um erro entre o casal, busque na oração, busque na confissão. Eu vou partilhar rapidamente aqui com vocês uma situação que eu vivi. E foi no sacramento da confissão que Deus me deu a paz de estar em harmonia com Ele de novo. Isso aqui é muito pessoal, que eu vou falar para as mulheres, é muito pessoal. Não quero assim acusar ninguém, mas isso foi a minha experiência minha com Deus. Quando eu tinha 29 anos, que eu tive a minha segunda filha, eu e Osmar decidimos que a gente teria só dois filhos. Já tinha 2 filhas, temos 2. E aí, assim, as minhas gravidezes é um pouco complicada, porque eu sinto muito enjoo, fico internada, eu não alimento. Então, quando decidimos ter 2 filhas, já decidi que eu ia fazer laqueadura. E fiz. Eu não conhecia ainda a verdade sobre o que é você amputar um órgão do seu corpo. Eu não conhecia o que Jesus diria sobre você pegar um órgão do seu corpo e mutilar. Um órgão são, sadio, principalmente um órgão de dar a vida. Quando eu entendi o que eu fiz na minha vida, só que não dava mais para voltar atrás, mas eu fiquei num conflito comigo mesmo. E assim, eu conversava com os padres, mas ainda não era uma confissão, porque se eu confessasse ali, eu não estava sendo sincera, e eu preciso ser sincera com Deus para receber o perdão. Não adianta eu tentar enganar o sacerdote, porque ele é o instrumento de Deus, ele não me absolve, quem me absolve é Deus, e ele sonda e ele conhece o meu coração. Então eu comecei a buscar ajudas com alguns sacerdotes, e eu me lembro uma vez que a gente estava vivenciando o ECC em Caetité. Guanambi é paróquia madrinha de Brumado, Caetité e Palmas de Monte Alto no ECC. E a gente estava vivenciando
o SCC em Caisté, e um padre amigo nosso disse assim: Osmar, já está na hora de vocês terem outro filho. Ai, meu Deus, eu já estava em conflito com aquilo, que eu não podia mais ter filhos. Eu já estava em conflitos com aquilo, aí eu falei para ele. Naquele dia eu descobri uma coisa profunda. Ele chegou sobre o meu ventre com a mão sacerdotal e fez assim. Falou: eu estou dando uma bênção, você vai ter outro filho. Naquele dia eu descobri que eu não ainda estava arrependida do que eu fiz. Porque eu pensei naquele exato momento, falei: meu Deus, uma mão ungida, uma mão de Deus. Eu vou engravidar de novo, isso aqui vai, se foi cortado, se foi amarrado, não sei o quê, eu vou engravidar de novo. E aquilo começou a dar outra confusão em mim. E eu descobri que eu não estava pronta ainda para a confissão. Aí um padre me acompanhou por um tempo, foi me explicando, me ajudando, até que um dia eu senti paz, eu senti que eu estava pronta para a confissão. E eu confessei. E eu me lembro, vou até falar o nome do padre, o padre Máximo, que ficou pouco tempo aqui em Guanambi. E ele disse assim, depois dele me absolver, ele disse assim: Helena, existe várias maneiras de dar a vida. E eu fiquei pensando aquilo, existe várias maneiras de estar aberta à vida, de dar a vida. Gente, foi fato. Fato que na época, isso tem mais ou menos 5 anos, Guanambi todo soube disso, foi noticiado nas rádios e tudo. 4 dias depois, colocaram um neném na nossa porta. 2 dias de nascido. Colocaram o neném na nossa porta. E aí ligaram, de lá de casa, ligaram rapidamente para o meu trabalho. Naquele momento a Osmar tinha saído, eu estava ali de pé, não estava nem com o carro, nem com a moto. E fiquei esperando, tentando falar com a Osmar e tal. E eu falei: nossa, se eu sair do centro na cidade até chegar no Vomitamel, não vai dar tempo e tal. Mas eu estava louca para chegar lá, para ver aquilo. Aí demorou um pouquinho. Chegou o rapaz que trabalhava com a gente. Eu falei: me presta sua moto. Deixa eu ir lá em casa rapidinho aqui. Eu preciso ir lá em casa. Eu nem falei o que era. Quando eu cheguei na esquina da minha casa, estava assim uma multidão de gente em frente à minha casa e o carro da polícia. Aí eu estacionei assim, fui correndo. Falou: tá com a polícia, tá com a polícia. A polícia já estava com o carro ligado, já ia saindo levando o bebê. Eu ainda consegui ver, olhei assim, consegui ver, mas logo foi. E aí, levaram lá, conselho tutelar, essas coisas todas. E eu sei que depois levou para fazer exame no bebê. O bebê estava com um problema sério. Ele estava doente. Levou, ficou 22 dias no regional, tratando. Ele estava com uma doença contraída pela mãe, sífilis, né, Mar? E aí, a gente visitava esse bebê todo lá no hospital, e a gente deu entrada e tentou adotar esse bebê, ficar com esse bebê. Mas depois a justiça deu para um outro casal que não tinha filhos. Diz que a natureza já havia nos agraciado. A natureza, né? Eu digo o Criador, mas a justiça disse a natureza. Já havia nos agraciado com 2 filhas. E que estaria dando para adoção aquele bebê para um casal que não tinha filhos. E depois, a gente conversando, os padres apoiaram muito a gente na época. Aí, os médicos disseram que a mãe daquele bebê estava com a doença também bem avançada para atingir o bebê daquela forma. E aí, Padre Antônio disse assim para a gente: vocês vão agora, a missão de vocês, descobrir quem é essa mãe. E não é que, como Deus é providente, através de um tio de Osmar, conseguimos chegar até essa mãe. Mas assim, tudo muito secreto. Ela até tentou negar, mas depois ela acabou dizendo que foi ela mesma que deixou lá. Porque na época, se ela aparecesse, ela ia ser presa pela justiça por abandonar o bebê em cima de um passeio de uma casa, né? E aí, eu e Osmar levamos ela até Padre Antônio e Padre Máximo. E assim, eles procuraram um médico. O médico ajudou no tratamento dela, acompanhou ela por muito tempo, até que tratou. E assim, esse caso da mãe ter aparecido, a gente ter conhecido, ficou entre nós, a família e os 2 padres. Porque senão a gente ia complicar bastante a vida dela. E isso não seria para nós julgarmos. Depois ela vai prestar conta a Deus. Não seria caso nosso. O caso era ajudar
ela se curar dessa enfermidade. Então, na nossa vida, a gente experiencia isso. Às vezes a gente chega aqui e fala o poder do sacramento da confissão, o poder da Eucaristia, o poder do sacramento do matrimônio. Às vezes porque são coisas espirituais, não são coisas visíveis, palpáveis, a gente fica meio descrente. Mas nós precisamos usar da nossa fé e crer que no mundo espiritual tudo acontece. Que os sacramentos deixados por Jesus Cristo é verídico nas nossas vidas. Que quando a gente crê e experiencia, isso acontece em nossas vidas verdadeiramente. O poder de Deus se manifesta na nossa vida. Nós já, com essa fala, finalizamos. Osmar está dizendo assim que nós preparamos algo mais que ainda não chegou aqui ao fim. Mas assim, nós temos que ser obedientes também, né? Nós temos um tempo, foi nos dado 1 hora, então nós devemos falar 1 hora. Então, amados casais, quero desejar a vocês um bom final de encontro, já está finalizando. Que sejam todos bem-vindos ao ECC e que abra o seu coração, abra a sua vida, abra as portas da sua casa. Deixe Maria levar Jesus, deixe Jesus levar o Espírito Santo. Porque não há tempestade, não há enxurrada, não há nada que em Jesus é derrota. Em Jesus tudo é vitória para aquele que crê. Muito obrigada a vocês.